epilepsia. A gente precisa ter 2 crises epiléticas de forma geral para a gente falar que o paciente tem epilepsia. Tranquilo? Existe uma exceção se o paciente tem uma crise epiléptica e ele tem alteração no eletroencefalograma ou lesão estrutural no exame de imagem. A gente já pode chamar esse paciente de epiléptico, porque a chance da segunda crise ela é maior. Tranquilo? Então agora a gente vai falar das principais síndromes epilépticas. Tranquilo? A gente não vai falar todas, mas a gente vai falar as principais. Então, eu vou começar a falar das síndromes epiléticas a partir da menor idade até a maior idade. Então, a primeira síndrome epiléptica que a gente vai falar é uma síndrome da pediatria. Então, esse aí costuma cair lá na prova de pediatria. Então, toda prova de pediatria tem essa questão aí, ó, da síndrome de West. Então, o que é a síndrome de West? É uma encefalopatia epiléptica. A síndrome de West é uma encefalopatia epilética. O que significa isso? Quando existe essa palavra encefalopatia, a gente entende que sempre vai existir atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Tranquilo? Quem tem epilepsia geralmente não tem nenhum atraso. Não é porque o sujeito é epiléptico que ele tem atraso neurológico. Não. Mas sempre que for encefalopatia epiléptica, nessas doenças, o paciente realmente tem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Tranquilo? Então, a síndrome de West, ela costuma acontecer no primeiro ano de vida. Tranquilo? Então, tá lá, Pedrinho está com 6 meses de vida. Então, uma criança de 6 meses, a gente espera que ela consiga sentar. A criança com 6 meses, ela senta sem apoio. O próximo marco motor dessa criança, aos 9 meses, é o quê? Gatinhar. Tudo bem? Então, o desenvolvimento motor da criança é crânio caudal. 3 meses, controla a cabecinha. 6 meses, senta sozinho. 9 meses, gatinha. E 1 ano, anda. Tudo bem? Aí essa criança, com 9 meses, começa a ter atraso. Já não começa mais a sentar sem apoio. Começa a regredir. Junto com isso, a criança tem espasmos infantis. O que é um espasmo infantil? É como se fosse um sustinho. Então é como se fosse uma mioclonia. Então a toda hora a criança tem espasmo infantil. Como se fosse uma mioclonia. A criança fica tendo sustinho. Tranquilo? E quando você faz o eletroencefalograma nessa criança, ela tem uma alteração típica do eletroencefalograma, que chama hipisarritmia. Tranquilo? Então, se a criança tem espasmos infantis, hipisarritmia no eletroencefalograma, associada a atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, essa é a tríade de West. Tranquilo? Então, geralmente é uma encefalopatia epiléptica que o paciente tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. Tranquilo? Então, geralmente acomete no primeiro ano de vida, no lactente.
Como que é feito o tratamento, pessoal? O tratamento é muito estranho. A gente usa ACTH. A gente usa um hormônio para tratar uma epilepsia, que é bem estranho. Tranquilo? Então, essas encefalopatias epilépticas, elas são sempre de difícil tratamento. Tranquilo? Então, a primeira encefalopatia epiléptica que a gente fala aqui é a síndrome de West, que é a única que a gente vai falar. O tratamento, ela é estranho, é com ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Geralmente não responde, ou responde só por um tempo. Então, são crianças que têm atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e crise de difícil controle. Então, essas crianças aqui, geralmente, são as que vão usar o canabidiol, a cannabis, tranquilo? Então, são crianças que têm uma crise epiléptica de difícil controle. Você faz associação de vários anticonvulsivantes, não controla a crise, a criança continua tendo crise epiléptica, e aí a última medida é usar o canabidiol. Tudo bem? Talvez com o tempo a gente use mais canabidiol, não deixe para ser a última medida. Está usando bastante, né? Tranquilo? Ó, então essa é a primeira encefalopatia epiléptica. Existem outras, né? Existe Lennox-Gastaut, que é muito parecido com esse, só que é na criança um pouco mais velha. Existe a síndrome de Dravet. Todas cursam com encefalopatia epiléptica associada à crise de difícil controle. Tranquilo? Aqui a única que a gente vai ver é essa aqui, a síndrome de West. Tranquilo? Olha lá, 1 ano de vida. Primeiro ano de vida. Síndrome epiléptica, síndrome de West. Agora é na criança um pouquinho maior, né? Aqui é no pré-escolar. Então, epilepsia, ausência da infância. Na classificação antiga, também era conhecida como pequeno mal. Então, grande mal é a crise tônico-clônica generalizada, a ausência típica ou a ausência infantil é o pequeno mal na classificação antiga. Hoje a gente só fala assim, epilepsia, ausência da infância. Então, geralmente é no paciente lá no pré-escolar ou escolar, nos primeiros anos de vida. Então, essa é uma crise de liga e desliga, é uma crise de ausência. O paciente não percebe que está tendo ausência. Tranquilo? Às vezes fica o olhar fixo. Na maioria das vezes o paciente fica com o olhar fixo, desligou, ligou de novo. Crise de ausência é isso. Então tá lá. A maioria dessas crianças, pessoal, elas buscam o médico por atraso escolar. Então a professora fala assim, o Pedrinho, ele não desenvolve na escola. Por quê? Porque ele liga e desliga toda hora. Então vai ter prova surpresa. Na nossa época, o professor chegava assim, prova surpresa, ditado. Né? Aí vai lá, 20 questões de ditado. E você não for dessa época não, né? Na minha época era assim. Aí, primeira palavra, bola, você escrevia bola, era ditado, né? Segunda, cavalo. Aí o Pedrinho desligou na terceira palavra. Aí passou a quarta, a quinta, na sexta ele liga de novo. Escola. Quando vai dar a nota do Pedrinho só tem metade do ditado. Tudo bem? Às vezes é quase imperceptível. Tá certo? Os pais não percebem que está tendo crise de ausência.
tá certo? Geralmente a criança fica com o olhar fixo, ou ele pode fazer movimentos mastigatórios, às vezes movimentos de piscamento. É um liga e desliga, o paciente não percebe. Tranquilo? Então, geralmente, esses pacientes, eles buscam um médico por atraso escolar. Então, sempre que a criança tem atraso escolar, a gente tem que fazer um eletroencefalograma para ver se ele não tem uma crise de ausência. Tranquilo? As crises de ausências típica, o que é uma crise de ausência típica? É quando o paciente não tem pós-ictal. Então é um liga e desliga instantâneo. O que é pós-ictal? Quando o paciente ele tem crise, ele fica um pouco sonolento, ele não volta o que era antes, ele demora a voltar. Esse é o pós-ictal. O paciente que tem crise tônico-clônica, ele fica ali 1 hora sonolento, com dor de cabeça. Essa não, é um retorno imediato, sem pós-ictal. É uma crise generalizada, perde a consciência. Tranquilo? Então, perde a consciência sem ter a atonia. Então, os músculos permanecem tônicos. Só que perde a consciência, o liga e desliga. Tranquilo? Sem pós-ictal, que é a crise de ausência típica da classificação antiga. Tranquilo? Existe a crise de ausência atípica, é quando o paciente tem pós-ictal. Não, às vezes cai na prova. Na nossa. Oi? É porque o pessoal está muito desatualizado ainda em epilepsia. Então é bom a gente se preparar para tudo. Isso aqui nessa situação aqui, essa epilepsia, ela é pós-ictal. Ela não tem pós-ictal. Essa ausência infantil típica. Ela não tem pós-ictal. Geralmente é uma crise que é precipitada por estímulos visuais. Então aquelas luzes brilhando, crise de ausência. Ou por movimentos de hiperventilação. Então sempre que a gente vai suspeitar ou a gente suspeita que uma criança tem crise de ausência, a gente senta ela, vai lá Pedrinho, senta aqui, respira com o tio, aí tu começa a hiperventilar junto com a criança, vai chegar uma hora que o Pedrinho ele vai parar, ele para ali uns 5 segundinhos, aí depois ele continua, porque ele teve a crise. Então, é uma crise que é precipitada por hiperventilação ou estímulo luminoso. Essa crise de ausência é muito pós-ictal, só nas crianças, não adultos. No adulto, geralmente não é a ausência típica, tá certo? No adulto, é raro a gente ter essa ausência típica. Geralmente no adulto é a ausência atípica mesmo. Um pós-ictal, às vezes um pouquinho de sonolência. Que a gente chama assim, de crise facial complexa. É a crise de ausência do adulto. Porque a ausência típica é só na criança, é raro no adulto. Então é uma crise que é precipitada por fotoestimulação. Então se Pedrinha está naquelas boates, acabou a vida de Pedrinho, né? Ele não dança, toda hora tendo crise. Eu só lembro de ter é precipitada por fotoestimulação. Tranquilo? Eletroencefalograma, pessoal, dessa crise é bem típico. Então, eletroencefalograma é ponta onda lenta em 3 Hz. Então, a eletro dessa criancinha ela tem uma ponta, depois tem uma onda lenta. Repete isso, ponta,
onda lenta, onda lenta. Isso aqui em um segundo. A gente tem 3 ondas, onda lenta em um segundo. A gente tem 3 Hz. Tranquilo? Então o elétron é ponta, onda lenta em 3 Hz. Porque são 3 ondas em um segundo. Isso é patognomônico. Isso é patognomônico para ausência infantil. Tranquilo? Então fez o eletroencefalograma. Tem ponta, onda lenta em 3 Hz. Isso já é patognomônico e essa criança tem crise de ausência. Tranquilo? Então, o elétron ele é clássico. Classicamente é ponta, onda lenta em 3 Hz. A crise de ausência, pessoal, ela costuma ser de ótimo prognóstico. Então, com a avançada da idade da criança, costuma curar. Tranquilo? O melhor anticonvulsivante para crise de ausência é a etoxuximida. Se perguntarem para você qual que é o melhor anticonvulsivante para crise de ausência típica, é a etoxuximida. Nunca usei. Geralmente a gente usa o ácido valproico. Tá certo? Mas está lá no livro. É o melhor. Como é uma crise de bom prognóstico, vários dos anticonvulsivantes a gente consegue tratar. Não precisa passar o melhor. Então, com ácido valproico a gente já consegue tratar. E tem bom prognóstico. Mas se perguntarem qual que é o melhor, é a etoxuximida. Tranquilo? Então, aqui a gente também tem uma crise epiléptica, uma epilepsia que é idade dependente. Tá certo? O que é uma crise idade dependente, uma epilepsia idade dependente? Geralmente vai curar com a idade. Tranquilo? Então, a maioria das epilepsias que acontecem na primeira infância são de bom prognóstico. Epilepsia no adulto é uma desgraça. Tranquilo? Geralmente são de piores prognósticos. Então, geralmente vai ser uma epilepsia incurável. Na criança, na primeira infância, costuma ter melhor prognóstico. Tranquilo? Então, essa epilepsia aqui é a crise ausência da infância. Tranquilo? Alguma dúvida? Só precisa saber os marcos da epilepsia. A síndrome de West a gente considera que ela no primeiro ano de vida. É uma encefalopatia, a criança fica ruinzinha, tem atraso. Quando ela passa dos 2 a 4 anos, é como se a West virasse a Lennox-Gastaut. Entendeu? É praticamente uma continuação. Tá certo? Essa epilepsia ela vai se transformar numa Lennox-Gastaut. Às vezes com mioclonia, tônico-clônica, não vai ter mais aqueles espasmos infantis, vai ter tônico-clônica ou mioclonias. E aí vai ser a Lennox-Gastaut. Classicamente a West é só no primeiro ano de vida. Tranquilo? Ó, essa aqui é na criança um pouquinho maior, dos 4 aos 10 anos. Então já entrou na escola, tá certo? Aqui vai ter a perda da consciência, mas a atonia não é. Não, é ausência atípica. Classicamente, o que cai na prova é atípica e não tem pós-ictal. É típica, é um liga-desliga e ninguém percebe, nem os pais percebem. Foi? Isso é o West. Geralmente de 2 anos aos 4 anos. Como a encefalopatia não vai curar, ela vai se transformar em outra
síndrome epilética. Tranquilo, pessoal? Professor. Hã? Professor. Repete de novo, por favor. Na epilepsia de ausência da infância, ela vai ser atípica E típica. Então, ausência típica. O que é ausência típica? É quando não tem voz vital. É o mais comum de ser. A criança liga e desliga. Atípica. A atípica é mais rara. É quando tem pós-ictal. Não é um liga e desliga, tem ausência, depois fica sonolento, né? Fica com dor de cabeça. Essa típica são várias e várias crises. Tá certo? Às vezes numa hora teve 15 crises, sem ninguém perceber. Tranquilo? Quem tem ausência aqui? Tudo bem? Tem uma galera, né? Bora mandando. Ó, então, o que eu quero que vocês pegam cada síndrome epilética, pessoal, e vocês têm que colocar um marco na cabeça. Não vai precisar decorar tudo. Tá certo? Então, o ESH tem a tríade. Você fala apatia epilética, traz desenvolvimento do psicomotor, hiperarritmia e espasmos infantis. Tranquilo? Não, a tríade. Atraso do desenvolvimento, hiperarritmia e espasmos infantis. Tratamento é estranho, uma crise estranha, tratamento é estranho, o ACTH. Tranquilo? Aí tem lá, que essa cresceu um pouco mais. Crise de ausência. Crise de ausência é um liga e desliga, piora com a hiperventilação, com a forte estimulação. O eletro é clássico, é patognomônico. Se tem qualquer eletro que tem ponta onda lenta em 3 Hz, isso é patognomônico de ausência. Tá certo? Por mais que a criança diga, não, ninguém nunca percebeu, ela tem crise de ausência. Não precisa pedir mais nenhum exame, nem ressonância, porque costuma ser de bom prognóstico. Se você tem esse eletro com ponta onda lenta em 3 Hz, é certeza que é ausência. Tranquilo? É bom prognóstico porque a idade dependente, vai curar com a idade. Depois dos 10 anos, costuma curar espontaneamente. O tratamento principal é a etoxucimida, é o melhor. Geralmente qualquer anticonvulsivante trata. Tranquilo? Então aqui agora a gente vai falar da criancinha um pouquinho maior ainda. De 7? Vamos lá, dos 7 às vezes até os 14 anos de idade, até os 12. Epilepsia rolândica, né, Manuel? Quando tu lembra de rolândica, tu lembra de quê, Manuel? Hã? O quê? Rolândia, tem uma cidade chamada Rolândia. Não conheço não. Ó. Epilepsia rolândica, vem do lóbulo de Rolando. Tá certo? O que é o lóbulo de Rolando? É o giro pré-central e o giro pós-central. Antigamente era conhecido como giro de Rolando. Tá certo? Por isso que essa crise também é conhecida como epilepsia centrotemporal. Porque o lóbulo de Rolando, ele sai da parte central e vai para o temporal, que é o giro pré-central e pós-central. Então, epilepsia rolândica, epilepsia benigna da infância ou epilepsia centrotemporal, tudo é sinônimo, tá certo? Então, epilepsia rolândica, epilepsia benigna da infância, já está falando que o tempo é bom. Ó, epilepsia com paroxismo centrotemporais, tudo é sinônimo, tá certo? Então aqui a gente tem uma crise, uma epilepsia que é idade dependente. O que acontece? Algumas crianças têm o desenvolvimento do hemisfério cerebral de um lado diferente do outro, tá certo?
Então, nessas crianças que geralmente pode acelerar o desenvolvimento, a mielinização de um hemisfério em relação ao outro pode gerar esse tipo de crise. Tá certo? Então, fisiopatologicamente é por conta de uma diferença no desenvolvimento de um hemisfério cerebral em relação ao outro. Então, essa epilepsia é a epilepsia mais comum da infância. Então, a epilepsia mais comum da infância é a epilepsia volândica, ou epilepsia benigna da infância, ou epilepsia centrotemporal. Tranquilo? Essa epilepsia pode vir com esses 3 nomes aí. A epilepsia mais comum da criança é a idade dependente. Por que é a idade dependente? Com o avançar da idade, se iguala o desenvolvimento e a criança cura. Tranquilo? Então não tem muito o que falar, pessoal, dessa crise. É uma crise que é benigna, é a mais comum, responde praticamente a qualquer anticonvulsivante. No eletroencefalograma, a gente vê que as descargas geralmente é centrotemporal, é no lobo de Rolando, tranquilo, de bom prognóstico, não tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tá certo? A única que tem atraso no desenvolvimento é a síndrome de West, tá certo? Então a síndrome de West é uma encefalopatia epilética. As crianças que têm que até uma predisposição para ter. Não, essa aqui é idade dependente, vai curar com a idade. Qualquer um, até um que teve. Exatamente, a ausência da infância cura com a idade. A epilepsia benigna da infância cura com a idade, tá certo? Então, geralmente é uma criança um pouquinho mais velha, classicamente é uma criança um pouquinho mais velha do que a epilepsia, a ausência da infância. Tranquilo? Essas são as mais comuns. Ah, tem epilepsia de tudo que você imaginar aí. Tá bom? Só pra gente saber os marcos, pessoal. Tá certo? A gente estuda, não é pra gente. A gente nunca vai memorizar tudo. Vocês podem tentar, mas vocês não vão conseguir. Mas sempre que vocês colocarem um marco, vocês vão entender. Tá certo? Então, o marco aqui é a evolução da idade. A gente vai entendendo que com o passar da idade a gente vai tendo outras epilepsias. A próxima é quem? É no adolescente, no pré-adolescente. Então, a próxima é no pré-adolescente. Então, essa crise aqui é a mais comum no pré-adolescente, que é a mioclonia. Tá certo? Aqui a gente já está falando de uma crise bem específica, em que o paciente tem mioclonia. O que é mioclonia? É o susto, tá certo? Então todos aqui já tiveram mioclonia. Mioclonia é fisiológica no ser humano, tá certo? Então, quando a gente está lá deitado, você está lá deitado, você está quase dormindo, você está no período do sono que é a sonolência. Você não está dormindo, mas também você não está acordado, você está sonolento. Do nada, você tem uma mioclonia. E às vezes você dos 4 membros de uma vez. Aí, você, estudante de medicina, né? Você já, ixi, eu tenho um problema neurológico. Não pensa? Eu vou morrer nos próximos dias. Eu me lembro que eu pensava assim. Então você tem as mioclonias. Isso é fisiológico, pessoal. É normal se ter mioclonia nessa parte do sono. Tá certo? Aqueles arrepios que dá, tipo, falo que a alma está passando do lado. A mioclonia é isso, é uma contração muscular. Tá certo? Todo mundo já teve isso, né?
Então os casados geralmente chutam o marido. Tudo bom? Pessoal, mioclonia normal, mioclonia fisiológica. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele precisa se desconectar dos músculos, do corpo, tá certo? Para que quando a gente sonhar, a gente não fique lá lutando, né? Você está sonhando, você está lá na cama, né? Então precisa ter essa desconexão. Então nesse ato de desconectar, às vezes pode ter mioclonia. Aí não precisa direito. Professor, o que você vai fazer? O que ele sonha? Vai essa pergunta vai ser complexa. Não vou te responder agora não. Qual que é a importância dos sonhos? Você vai ter que ler Freud. Então, mioclonia, pessoal, é isso. Tá certo? Então aqui a gente tem um adolescente, um pré-adolescente que começa a ter crise. A crise é com mioclonia. Geralmente essa crise ela está associada ao sono. Então qual que é o marco? É uma crise que está associada ao sono. Geralmente é ao dormir ou ao acordar. Tá certo? Então, o adolescente, quando ele vai dormir, ele pode ter crise. Ou quando ele vai acordar, ele tem crise, com mioclonia. Às vezes pode fazer tônico-clônica, mas sempre associada ao sono. Professor, mas essa é fisiológica? Não, essa é a crise mesmo. Tá certo? Aquela mioclonia antes de dormir é fisiológica. Mas se começa a ter muita e perde a consciência, é crise mioclônica. Tranquilo? Então, crise mioclônica. O nome dessa aqui é mioclonia juvenil. Mioclonia juvenil, porque é do adolescente. Tá certo? Mioclonia é um tipo de crise. Não, essa aqui não é fisiológica, é doença. A mioclonia antes do sono que a gente faz é fisiológica. Tá certo? O paciente que tem parada cardiorrespiratória. Parou lá, ficou 30 minutos parado, foi para UTI. Às vezes na UTI começa a fazer mioclonia. Então, a crise mais comum pós-parada são as mioclonias. Essa é doença, é crise. Essa é diferente daquela mioclonia que a gente tem fisiológica. Eu dei o exemplo só para vocês saberem o que é uma mioclonia. Se o paciente tem muito, perde a consciência ou evolui com a tônico-clônica, ele tem uma crise mioclônica. Se for no adolescente, é mioclonia juvenil. Tá certo? A chance de cura também é alta. Então é uma crise também de bom prognóstico. O que a gente precisa lembrar? Que geralmente é associado ao sono. Tranquilo? E é isso aí. Ou ele pode perder a consciência física, ou ele pode ter só Pode ter a mioclonia, geralmente eles têm perda de consciência. E é associado ao sono? Geralmente é associado ao sono, ao período em que vai dormir ou ao despertar. Geralmente a mãe relata isso. Tá certo? Ah, meu filho eu coloco para dormir, tem crise. Agora ele está dormindo comigo porque eu também tenho que ter a crise sozinho. Geralmente é um adolescente. Como que é essa crise? Ele tem tipo se batendo até apagar? É uma mioclonia. Tá certo? Então, mioclonia é uma contração dos membros superiores e dos membros inferiores. Ele pode ter várias mioclonias e perde a consciência. Ou essa mioclonia, ela evolui para uma tônico-clônica generalizada, que é aquela tradicional. Tranquilo?
Ó, epilepsia. Caiu no... Enária, epilepsia miocrônica juvenil. Mostrou? É parecido contigo. Ó, tranquilo? Agora aqui já é do adulto. Então, adulto já cresceu. Ele começa a ter uma crise epiléptica focal. Tá certo? O que é uma crise epiléptica focal? Só de um hemisfério em que o paciente permanece consciente. Então, a crise focal, o paciente não tem perda de consciência. Tranquilo? Então, a crise focal mais comum é a epilepsia do lobo temporal mesial. É esse palavrão aí. Epilepsia do lobo temporal mesial. É a crise focal do adulto mais comum. Tá certo? Então, a crise focal do adulto mais comum é a epilepsia do lobo temporal mesial. Mesial é a mesma coisa que medial. Às vezes vocês podem encontrar medial. Então, epilepsia do lobo temporal medial. Tá certo? Por que tem esse nome? Porque essa epilepsia é marcada por uma atrofia do hipocampo. Desde aquele início lá, que a gente mostrou, o paciente tem uma atrofia na parte medial do lobo temporal. Então, tem uma atrofia do hipocampo, nessa setinha vermelha. Tranquilo? Por que é uma crise focal? Porque tem um foco, tem uma alteração. Então, na setinha vermelha aí, comparando com a azul, a gente tem uma atrofia da parte medial do lobo temporal, ou da parte mesial do lobo temporal, que é justamente o hipocampo. Então, esses pacientes que têm epilepsia mesial do lobo temporal, eles vão ter crise focal com generalização secundária. Eles começam a ter crise focal. Com o tempo, essa crise focal vai se tornando generalizada. Eles começam a perder a consciência. Tranquilo? Depois evolui para a crise tônico-clônica. Tá certo? É uma crise, pessoal, de difícil controle. Aqui já não é tão bonzinho, não. Tranquilo? Por quê? Porque tem uma alteração estrutural no cérebro. Assim, tem uma alteração estrutural no cérebro. Então, a epilepsia focal mais comum é essa aqui. O paciente tem atrofia mesial do lobo temporal. É uma epilepsia de difícil controle. Às vezes se associa 3 anticonvulsivantes, mesmo assim não controla as crises. O que você tem que fazer? Cirurgia. Tá certo? Você vai ter que fazer uma hipocampectomia. Vai ter que tirar a área que está atrofiada, a área epileptogênica. Então, geralmente a cirurgia é uma amígdala hipocampectomia. Tirar a amígdala que está nessa área aí do uncus junto com o hipocampo. Esse paciente, nesse tipo de crise, ele apresenta déficit na memória? Então, geralmente não vai ter déficit de memória, porque tem um outro lado para compensar. Se tiver problema no outro hipocampo, aí vai dar ruim, né? Epilepsia mesial do lobo temporal. Então, esses pacientes aqui, pessoal, são de difícil tratamento. Tá certo? Alguns conseguem segurar sem precisar de cirurgia.
Mas boa parte desses pacientes eles vão necessitar de tratamento cirúrgico. Tranquilo? Crise convulsiva febril. Você já tem uma ideia, né, da crise convulsiva febril. Vocês já tiveram essa aula, não já? Na pediatria? Não? Vocês estão tendo pediatria? Sim. Já tem quanto tempo? Porque geralmente uma das primeiras coisas que a gente aprende é pediatria, né? Diarreia. Eu acho que é. Tá subindo ainda, né? Traz pra ele. Já é crônico, né? Tem que passar Ó, vamos lá, pessoal. Então, crise convulsiva febril. Uma crise convulsiva febril é uma crise idade dependente. Tudo bem? Essa idade dependente, ela varia de acordo com a literatura, pessoal. Nos nossos slides aí, está de 3 meses a 5 anos. Já vi de 3 meses a 6 anos. Já vi de 6 meses a 6 anos. O que vocês têm que saber? Geralmente é de 6 meses a 6 anos. Tá certo? Pode ser 3 meses, até pode ser 3 meses. Mas vamos se fixar em um número. Então se fixe no 66. Dos 6 meses aos 6 anos. Tá certo? Ah, mas tá lá que é aos 3 meses, até os 5 anos. Ah, tudo bem, pode ser. Tá certo? Eu quero que vocês memorizem 6 meses a 6 anos. É uma idade, é uma epilepsia, idade dependente. É uma crise convulsiva, não é nem epilepsia. Tá certo? Então é uma crise convulsiva, a gente não classifica como epilepsia, é uma crise convulsiva. Por que esses pacientes, na primeira infância, por conta de uma febre, apenas de uma febre, eles podem ter crise convulsiva? Porque o sistema nervoso central ainda é imaturo, tá certo? Então a temperatura, ela pode influenciar a atividade neuronal, porque é uma criança que tem pouca mielinização, tá certo? Principalmente do lobo temporal. Então o lobo temporal é o lobo mais epileptogênico, tá certo? Então dentre os lobos cerebrais, o que mais causa epilepsia é o lobo temporal. Então, qualquer coisinha que encostou no temporal, ele já fica irritado. Diferente do frontal, do temporal, do occipital, ele tem uma resistência maior a ter epilepsia. O lobo temporal é uma desgraça para ter epilepsia. Tá certo? Então, às vezes a gente vê um paciente que tem uma hemorragia no lobo frontal, não vai ter crise epilética. Mas um que tem uma hemorragia temporal é uma desgraça para ter epilepsia, porque é o lobo mais epileptogênico. Tranquilo? Então a criancinha lá de 6 meses aos 6 anos, por um evento febril, ela pode ter uma crise convulsiva febril. Certo? A criança precisa ter a febre. Ah, convulsionou, mas não estava com febre. Então não é convulsão febril. Tudo bem, pessoal? Então a criança ela pode ter outras síndromes epilépticas. Mas se tem febre, é convulsão febril. Se a criança está com febre, ela tem um foco. Então precisa achar o foco da criancinha. Tá certo? Por que a criança está com febre? É uma IVAS?
Uma infecção de via aérea superior é uma diarreia, infecção do trato urinário, tem que ter um foco. Pode falar. Professor, e se a febre desencadeia a convulsão, por que o antitérmico ele não resolve, não previne recorrências? Ele previne, não em todos. Tá certo? Então a febre é o causador da crise do paciente que tem uma tendência a ter essas crises. Não é toda criança que está com febre que vai ter crise. Não, pessoal. Não é toda criança que tem febre que vai ter crise. São algumas crianças que vão ser mais propensas a ter convulsão febril. Tranquilo? Então não é só o fator da imaturidade neurológica. Deve ter outros fatores. A gente não sabe a causa de certeza. Se uma mãe descobre, o pai descobre que o filho tem convulsão febril, porque teve episódio de convulsão em febre. Aí ela tem que ficar dando antitérmico. O melhor tratamento é tratar a febre. A gente não está com anticonvulsivante, porque a convulsão é contra a febre. Então o melhor tratamento é tratar a febre, de preferência tratar o foco da febre. Por que a criança está tendo febre? Como seria essas profilaxias? Isso aí já vou falar. Ó, tudo bem, pessoal? Então a criancinha ela tem febre. O fator que vai facilitar essa criança ter crise epilética ou crise convulsiva é a velocidade de instalação da febre e não a temperatura final. Tá certo? Às vezes a criança está com 60 graus e não tem crise. Às vezes a criança está com 38, mas já fez crise. Então o fator mais importante é a velocidade do aumento da febre. Do nada estava 36 e foi rápido para 38, pode ter crise. Assim como estava em 36, foi rápido para 40, teve a crise. Tá certo? Não é porque está com 40 graus, vai ter a crise. Não, é a velocidade de instalação o fator mais importante. Tranquilo? Então é convulsão febril. A convulsão febril, a gente pode chamar ela também de simples. O que é uma convulsão febril simples? É quando a criança só tem uma crise em menos de 24 horas. Tranquilo? Então, a criança já está com febre. Ela só tem direito a ter uma crise nas primeiras 24 horas. Se ela tem duas crises em menos de 24 horas, é uma convulsão febril complexa. Eu tenho que investigar essa criança. A convulsão febril, pessoal, não precisa investigar, porque a gente já sabe a causa. Tudo bem? Então a criancinha convulsionou, você já sabe o foco. É uma amidalite, se encontrou o foco da febre. Tudo bem? Nesse caso você não precisa fazer eletroencefalograma e vocês não precisam fazer exame de imagem. Tudo bem? Então, clinicamente, a criança não tem nada, neurológico normal. Vocês acharam um foco. Teve crise convulsiva febril, encerrou a investigação. Não pede ressonância de encéfalo nem eletroencefalograma. Tá certo? A situação muda se a criança for menor do que 1 ano. Quando a criancinha é menor do que 1 ano, pessoal, a gente não consegue examinar esse inocente direito. Tudo bem? Às vezes a criança menor de 1 ano, às vezes tem uma meningite e não tem rigidez de nuca. Então, em menores de 1 ano, geralmente a gente investiga. De preferência, faz uma punção lombar para avaliar se não tem meningite. Então, em menores de 1 ano, a gente tem que coletar líquido. Tudo bem? Mesmo com uma crise só? Mesmo com uma crise só. Por quê? Porque o exame neurológico dessa criança é difícil, pode ser falso.
Ela pode falsear uma meningite, uma rigidez de nuca. Professor, se eu encontrar fotos de pessoas e a criança tiver a crise complexa, eu vou investigar? Sempre que é crise complexa, a gente tem que investigar. Deve ter alguma coisa a mais. Porque o normal é a criança não ter duas crises em menos de 24 horas. Professor, no caso a criança é menor de 1 ano. A gente encontrou, por exemplo, uma amidalite. Cara, um exemplo, a gente encontrou o foco. Mesmo assim, o olho. se for menor de 1 ano, a gente tem que fazer um lico. Porque não dá para confiar no exame neurológico. Tranquilo, pessoal? Então a convulsão febril é essa, ela vai curar com 6 anos, ela não predispõe ao paciente ser epiléptico, não predispõe a nada. Porque vão te perguntar, teve convulsão febril, tem uma chance maior de ser epiléptico na vida adulta? Não. Tá certo? Tranquilo? Ó, profilaxia, crise convulsiva febril. A profilaxia, ela é controversa. O melhor tratamento é tratar a febre, tratar o foco. Tá certo? Se é uma criança e toda vez que ela tem febre, ela convulsiona, nesse caso a gente tem que entrar com a profilaxia melhor. Um anticonvulsivante, geralmente a gente usa um benzodiazepínico, tá certo? Mas é raro, é a exceção. E essa profilaxia ela é controversa. Geralmente a gente não dá anticonvulsivante, só controla a febre. Então, mamãe, é dipirona e paracetamol de horário. Começou febre, dipirona e paracetamol de horário. Esse é o tratamento. Toda febre convulsiona, então vamos fazer uma profilaxia melhor. Vamos dar um anticonvulsivante. Geralmente é um benzodiazepínico. São as gotinhas de clonazepam. Se a criança ela já convulsionou uma vez, ela tem tendência a convulsionar mais ou ela pode ter uma ainda Não, se ela convulsionou com febre, ela teve uma convulsão febril. Então ela tem convulsão febril. Em outras febres, ela pode ter crise convulsiva por conta da febre. Ela pode. Ela não pode ter com 7 anos. Porque com 7 anos não existe convulsão febril. Tá certo? Porque curou, não existe mais essa doença. Ela pode ter? Pode. Ela deve ter mais crises. Ela vai ter? Não sei. Geralmente pode ser só uma, mas quem teve uma convulsão febril tem uma chance maior de ter outra. A profilaxia com clonazepam só é para aqueles pacientes que a toda a febre é exatamente, tem um maior número de crises convulsivas febris. O restante é só tratar a febre e o foco. Lembra do foco, pessoal. Tem que saber o foco. Se a criança convulsionou, está com febre, não tem nada, vocês têm que continuar a investigação. Tá certo? Principalmente excluir se não é uma meningite. Febre, convulsionou, tem cheiro de meningite, se não achar o foco. Então o foco é obrigatório. Tranquilo? Então, professor, então eu sempre vou pedir o líquido. Não. Tá certo? Quando que a gente vai pedir o líquido? Em menores de 1 ano ou se você não encontrar o foco. Por que essa criança está tendo febre? Não tem nada. O pedrinho está normal, está febre, convulsionando. Aí vocês têm que fazer um risco. Dá uma meningite, pedrinho. Existe alguma condição específica nessa crise? Não. Só se for crise convulsiva febril complexa. Na complexa, pessoal, tudo muda. A gente tem que investigar como se fosse uma crise epiléptica. Eletro, imagem, tá certo? A crise convulsiva febril complexa. Isso geralmente vai mudar a febre.
Tem um tempo para funcionar? Não. Como eu te falei, o fator mais importante é a velocidade de subida da febre. Então tem um febre agora, daqui 3 horas pode funcionar. Não. O fator mais importante é a velocidade. Se a febre ela sobe aos pouquinhos ao longo das horas, geralmente a criança não convulsiona. Tranquilo? Professor, quanto seria uma febre rápida? É geralmente assim, 36, a criança está com 36, aí 37. Daqui uma hora tu coloca de novo, está com 40. Aumentou muito rápido. Não tem essa precisão, esse delta. Com uma hora aumentou 2 graus. Não, o que a gente sabe é que quanto maior a velocidade de aumento, maior a chance de ter crise. Ó, a gente vai falar de tratamento. Tranquilo? Então, a gente vai tratar o paciente que tem epilepsia. A gente já falou. A gente trata o paciente que tem epilepsia. Quem é que tem epilepsia? O paciente que teve 2 crises. O paciente que tem uma crise, ele não tem epilepsia. Em regra geral, não. A gente vai tratar o paciente que tem epilepsia. O que a gente usa? A gente usa os fármacos antiepilépticos. A gente tem vários fármacos. Cada crise, como a gente viu, existem fármacos específicos. De forma geral, pessoal, eu quero que vocês entendam que para crise generalizada, o que é uma crise generalizada? Mais ou menos isso. Já generalizou. O que acontece? Perde a consciência. Então toda crise que tem perda de consciência, ela é generalizada. Isso é sério? Generalizada. Perdeu a consciência. Você generalizou, perdeu a consciência. Então, para crise generalizada, existem fármacos específicos. Que é a fenitoína, fenobarbital. Vou falar esses 2 aqui, que são os mais antigos. Fenitoína e o fenobarbital. Queria que ela pagasse, não precisava, né? Não, eu imaginei que seria bom apagar, ela pagou sozinha. Calma, né? Ó, pessoal, então, crise generalizada, fenobarbital, fenitoína, que são antiepilépticos de primeira geração. Tá certo? Então, os antiepilépticos já tem até a 4ª geração. Os de primeira geração são os mais antigos. Fenitoína, fenobarbital, foram os primeiros criados. Tá certo? Então, se é crise generalizada, fenitoína, fenobarbital. Vocês podem passar para qualquer paciente que teve uma crise generalizada, fenitoína ou fenobarbital. Se a crise é focal, o que é uma crise focal? Não tem perda de consciência. Então, se a crise é focal, a gente tem que lembrar da carbamazepina. Tá certo? Por quê? Porque aqui é um grande divisor de águas. Se a gente usar uma carbamazepina em um paciente que teve uma crise generalizada, provavelmente não vai resolver. Vai continuar tendo crise. Tranquilo? E geralmente não é bom a gente usar um fármaco como a fenitoína para uma crise focal. Tudo bem?
matemática? Conjunto e intersecção. Como é que chama isso aqui, ó? Diagrama de venda. Tá certo? Então tem a interseção. A interseção, pessoal, existem fármacos que se você usar, nunca vai errar. Tá certo? Então, existem fármacos que pegam essa interseção. Tanto faz se é crise focal, ou tanto faz se é crise generalizada. Quais são esses fármacos? Ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina. Tudo bem? Então, se o paciente teve crise, você pode usar um ácido valproico? Pode. Certo? Então é ácido valproico para todo mundo. Leve porque ele não vai Para menino, menina, idoso. É ácido valproico para todo mundo. A única exceção do ácido valproico são as gestantes. Não pode. Se não tiver gestante, pessoal, é ácido valproico para todo mundo. Até para cachorro. Funcionou? Um aluno que tinha gatinho que funcionava. Leve tiração. E de baixo o quê? Lamotrigina. Tranquilo? Ó. Oi? Existem outros, eu estou colocando como principais. Então, ácido valproico, levetiracetam, lamotrigina. Lamotrigina. Ali no caso de ser uma gestante, qual que você escolheria para gerar? A gente vai falar já já. Então, o que não pode é o ácido valproico. Certo? O que não pode, o que eu vou preso é o ácido valproico. Não pode para gestante. Tá certo? O ácido valproico, ele interfere no metabolismo do folato. Para que serve o folato? Fechamento do tubo neural. Tá certo? A criancinha, ela tem um risco maior de ter malformações. Encefalocele, tá certo? Meningocele. Então, são erros do fechamento do tubo neural, erros da neurulação. Por isso que precisa do folato. Tá certo? Translucência nucal, tem que ser de tamanho. Isso, né? Tranquilo, pessoal? Então, o que não pode para gestante é o ácido valproico. Pode qualquer um outro. Não tem problema. Tá certo? Existem os melhores, a gente vai ver. O que não pode, vocês têm que saber. Ácido valproico não pode. Professor, o focal, a primeira escolha seria carbamazepina ou é que só posso usar o focal? Não é que seja a primeira escolha, você pode usar qualquer um daqueles que seja efetivo. Ácido valproico, carbamazepina. O que você não pode é usar uma fenitoína. Tá certo? Tá desse lado aqui do diagrama que vem. Tranquilo? Ó, sempre é monoterapia. Tá certo? Tem algum psiquiatra aqui? Quem que vai ser? Então, por psiquiatra não existe monoterapia. Tá certo? Você já ouviu alguém que trata com psiquiatra tomando um remédio? Não, né? Geralmente é 5, 6. Tá certo? Vai acordar para dormir para ficar mais esperto. Aqui, pessoal, é monoterapia. Então, tem epilepsia, a gente inicia um anticonvulsivante. Chega à dose máxima do anticonvulsivante.
Então começou o anticonvulsivante, continua tendo crise, aumenta a dose, continua tendo crise, chega na dose máxima, continua tendo crise, suspende esse, inicia outro, tenta outra monoterapia, continuou tendo crise, aumenta a dose, crise, chega na dose máxima, chegou na dose máxima de uma segunda monoterapia. Nesse caso a gente já associa um segundo anticonvulsivante ou antiepilético, tá certo? Então o segundo antiepilético geralmente é após o fracasso da segunda monoterapia. Tranquilo? Lembrando que a gente sempre tem que considerar várias informações. Então tem que considerar se o paciente vai conseguir comprar a medicação. Por exemplo, aquele leve tiracetam. Leve tiracetam, a caixinha dele é R$200. Tem paciente que não vai conseguir comprar, tá certo? Então, leve tiracetam, lamotrigina são um dos melhores antiepiléticos, só que é muito caro, pessoal. Às vezes o paciente tem que tomar 2 vezes a 3 vezes ao dia. A caixinha é R$200, já dá R$600 se tomar de 8 em 8 horas. Então, o paciente não vai conseguir comprar. Aí tu passa um que pega no postinho. Tá certo? Então tem que considerar fator social, interação medicamentosa. A gente vai aprender as principais. Eu fiquei com dúvida se na crise febril eu dou só o antitérmico ou eu posso dar uma solução? Na crise febril, pessoal, a gente dá só o antitérmico. A gente esquece isso aqui. Isso aqui é a exceção. Tá certo? Medicações antiepiléticas para crise febril é a exceção. Essa criança, toda febre, ela convulsiona, aí tu dá. Ele vai deixar o Pedrinho passar o dia estribuchando, né? Ai, bonitinho. Não, você trata. Tranquilo? Então, anticonvulsivante, isso ali, para febre, esquece. É exceção. Se for complexo, provavelmente você vai usar. Mas como eu falei, é exceção. Não quero que vocês fiquem preocupados com a exceção. Vocês têm que saber a regra. Tá certo? Vocês têm que saber o que é regra. Vocês são obrigados a saber. Então vocês têm que considerar tudo aquilo ali, pessoal. Qualquer medicação a gente tem que considerar um monte de coisa. Idade, tá certo? Então se o Emanuel convulsionou aqui, a gente vai necessitar passar um anticonvulsivante para o Emanuel. A gente não vai passar um anticonvulsivante para sedar o Emanuel. Ele está aqui na aula de boca aberta. A gente vai passar um anticonvulsivante que não cede tanto, não altere tanta cognição, tranquilo? Porque todos eles vão suprimir o cérebro. Se a epilepsia é um estado hiperglutamatérgico, tem muito estimulante, a gente vai dar um anticonvulsivante que vai fazer o inverso, vai inibir o neurônio. Então, boa parte desses anticonvulsivantes causa sonolência, lentidão, déficit de cognição, tranquilo? Porque são fármacos glutamatérgicos, aumenta o glutamato. Ó, os principais fármacos e efeitos colaterais que a gente tem que saber. A gente precisa saber mecanismo de ação, pessoal. Eu não vou cobrar tanto de vocês aqui, mas precisa saber mecanismo de ação. Tá certo? Existem fármacos de diferentes mecanismos de ação. Geralmente, quando a gente vai associar o fármaco, a gente associa um fármaco de outro mecanismo de ação. Não adianta muito a gente associar fármaco de mesmo mecanismo de ação.
está competindo pelo mesmo receptor. Não tem sentido. Então, quer ver uma associação frequente na prática clínica? Fenitoína e carbamazepina. É o mesmo mecanismo de ação, bloqueador dos canais de sódio. Então a gente não associa, pessoal, fenitoína com carbamazepina. Não está tendo efeito, tá certo? Está competindo pelo mesmo receptor, bloqueando os canais de sódio, tá certo? É como se eu fosse tratar uma pressão, uma hipertensão arterial sistêmica usando losartano e captopril. Isso é totalmente errado, não é? Hã? Oi? Eu não entendi essa parte, porque você falou que era só monoterapia. São monoterapia. Só que se você for precisar associar um segundo anticonvulsivante, você deve usar um que tem um mecanismo de ação diferente. Então não adianta passar carbamazepina com fenitoína, oxcarbazepina com fenitoína. É o mesmo mecanismo de ação, eles estão competindo pelo mesmo receptor. Tá certo? Então quer ver uma associação boa? Fenitoína, que é bloqueador de canal de sódio, junto com fenobarbital. Fenobarbital é um GABAerge. Então são duas medicações de mecanismos diferentes. Tranquilo? Não, mecanismo de ação não vai cair na prova. Certo? Eu quero que vocês entendam. Existe um conceito. E se a gente for associar um segundo fármaco, então esse paciente, pessoal, que necessita de 2 fármacos antiepiléticos, não é vocês que vão associar. Geralmente esse paciente tem que estar acompanhando comigo. Tá certo? Mas se chega, você está lá no postinho, tá certo? Chega Raimundo. Raimundo chega, convulsionou, foi consultar com o Emanuel lá no postinho. Raimundo fala assim, ó: ah, eu tive uma crise hoje e tive uma crise no ano passado, ou eu tive uma crise semana passada. Então vocês têm a obrigação de passar um fármaco anticonvulsivante, porque senão ele pega a bicicletinha dele, cai, morre. A culpa vai ser de quem? Vocês. Não é. Tá certo? Porque o paciente tinha indicação de receber um fármaco. Não recebeu, morreu. Tá certo? Então quem que vai prescrever? Emanuel. Ah, o professor falou que para todo mundo é ácido valproico. Aí a Emanuel vai perguntar: Raimundo, tu tá grave? Não. É ácido valproico. Tudo bem? Para todo mundo. Então dá ácido valproico pro Emanuel. O Raimundo. Libera ele. Tranquilo? Então, eventualmente vocês vão necessitar prescrever isso. Ó. Vocês sempre vão encaminhar. Sempre vão encaminhar, pessoal. Vocês sempre vão encaminhar para o especialista. Tá certo? Então a primeira crise a gente tem que investigar. Vocês têm que encaminhar também para o especialista, porque necessita investigação. Tranquilo? Então sempre precisa passar para o especialista. Ó, efeito adverso. Isso aqui costuma cair na prova de residência. Eu vou falar o que precisa saber. Certo? O que precisa saber? Benziazepina. Benziazepina é sonolência. Certo? Vocês já sabem. Benziazepínico causa sonolência. Carbamazepina. Qual que é o problema da carbamazepina? O sódio. Tá certo? Causa hiponatremia.
Então, todo paciente que está usando carbamazepina, periodicamente a gente tem que dosar o sódio. Senão ele entra no pronto-socorro em coma, com sódio de 110. Porque baixa o sódio, da hiponatremia. Fenitoína. O que a gente tem que saber da fenitoína? Crise alérgica. É uma desgraça para causar alergia. É a que mais causa crise alérgica. Steven Johnson, Rash, tá certo? Causa muita crise alérgica, a fenitoína. E ela causa hiperplasia gengival. Então, em criança, a gente não usa fenitoína em criança. Senão, some os dentinhos da criança, que é só a gengiva. Tá certo? O uso crônico da fenitoína da hiperplasia gengival. A gengiva cresce tanto que esconde os dentes. Tranquilo? Topiramato, nefrolitíase. Então já vi em questão de prova falando paciente com nefrolitíase, epiléptico, qual desses anticonvulsivantes não pode ser prescrito para o paciente? Era o topiramato, tá certo? O topiramato, ele causa nefrolitíase, ele excreta mais cálcio e sódio. Também causa redução de peso. Esse é um efeito colateral que todo mundo conhece do topiramato. Perder peso. Tá certo? Geralmente 1-2 quilos. Ácido valproico. O que a gente tem que ter cuidado com o ácido valproico? Enzimas hepáticas. A gente tem que sempre estar dosando TGO, TGP. Causa elevação de enzimas hepáticas, raramente insuficiência hepática, muito raro. Tranquilo? Só precisa saber disso, pessoal. Topiramato, perda de peso, nefrolitíase. Diazepam, sonolência, benzodiazepínica, sonolência. Fenitoína, alergia, hiperplasia gengival. Carbamazepina, hiponatremia. Tranquilo? Dificuldade não, né? Jamais. Isso aí, pessoal, é um estudo de malformação congênita em gestante que faz uso de anticonvulsivantes. Como é que funciona? A gestante, ela tem epilepsia, engravidou, pode engravidar, é normal, viu, pessoal? A paciente tem epilepsia e engravidar. Tá certo? Engravidou. Ela vai falar assim pra ti: doutor, eu tomo fenitoína. Tá? A senhora toma fenitoína tem quanto tempo? Há 10 anos. Tu vai mexer na fenitoína? Não. Então continua tomando. Então geralmente a gente não mexe. Se ela falar assim, eu tomo ácido valproico, aí você deve trocar. Tá certo? Você é obrigado a trocar o ácido valproico pela chance de malformação congênita, principalmente os defeitos de fechamento do tubo neural. Se perguntar na prova qual que é o melhor, o melhor é a lamotrigina, que tem menor chance de ter malformações congênitas, é o que dá menos problema. Lamotrigina ou levetiracetam são os melhores para gestante. Mas se a gestante não está tomando ácido valproico, a gente continua mantendo o que ela está tomando. Tranquilo? Então o melhor é a lamotrigina ou o levetiracetam. O único que não pode, que é proibido, é o ácido valproico. Mas se ela fala assim, eu já tomo, tem 20 anos, você vai manter, entendeu? O que não pode é ácido valproico. Esses estudos aqui, pessoal, não é em vivo. Esses estudos aqui é em animais.
também estudo de gestante, outros animais. Não tem estudos, tá certo? Na gestante, você tem animais gestantes. Vocês entenderam, né? Você continua, certo? O risco, pessoal, por que você deve continuar tomando anticonvulsivante? Todos causam malformação, não causam? Nenhum aqui, em tese, poderia usar na gestação. Você vai ver que não tem nenhum que pode falar assim, ah, pode usar. Não, todos causam malformação. Ah, 2%, não é nada. Não é nada porque não é em tudo. Porque assim, pessoal, estatística é a pior mentira que existe. Eu sempre falo isso. Porque fala assim, ó, 1%. Ah, 1% é raro. Tá certo? Mas 1% para quem teve é 100%. Então, faz sentido? Mas 1% é raro, entendeu? Então, todos têm uma taxa de certo grau elevada, só que o benefício ele é muito maior do que os riscos. A gestante está lá, tem uma crise convulsiva, então a chance de ter um prejuízo aí é altíssimo. Então a gente corre esse risco de ter problema na gestação, porque o benefício do anticonvulsivante é maior. Tá certo? Então o risco de dar uma gestante ter uma crise epilética e ter um problema grave é muito alto. A gente não quer gestante tendo crise. Tá certo? Ó. Vou passar isso aí. A gente já falou de indicações de cirurgia, tá certo? Geralmente a indicação de cirurgia que a gente precisa saber é na epilepsia mesial do lobo temporal, não é? Então na epilepsia mesial do lobo temporal, a gente vai lá e resseca aquela área que está com atrofia. A gente já falou muito disso aí, eu não vou ficar repetindo não. Tá certo? Para terminar a aula, eu só preciso falar desse assunto aí que é extremamente importante. Pessoal, então vamos lá. Qualquer pessoa que teve uma crise convulsiva, pessoal, o que a gente deve fazer como médico? Basicamente, o que a gente deve fazer é só proteger a cabeça, certo? Vocês são médicos. O paciente teve uma crise convulsiva lá no shopping. O que vocês devem fazer? Segura a cabeça, tá certo? Lateraliza a cabeça e só protege a cabeça. Nada de puxar a língua. Ó, tá certo? Então o que vocês devem fazer? Tá convulsionando lá, tremendo tudo. O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar a cabecinha e virar a cabeça lateral. Para quê? Para não broncoaspirar. Tá certo? Então protege a cabeça. A crise epilética, ela vai passar em menos de 5 minutos. Ela tende a passar. Se não passou com 5 minutos, SAMU. Eu tô com um rapazinho aqui, já está 10 minutos convulsionando, pode vir. Então, 99% das crises, elas passam nos primeiros 2 minutos. Raramente vai passar de 5 minutos. Então, o que a gente deve fazer? Só segurar a cabeça e lateralizar. Para quê? Para ele não traumatizar a cabeça. Tranquilo? Não precisa ligar para o SAMU. Espera lá, 5 minutinhos. Vai passar a crise. Se não passar, ó, já liga para o SAMU. Esse trem tá estranho.
Tá certo? Ó, olha lá, vai passar aqui. Nada, pessoal, de puxar orelha, puxar a língua, tá certo? Não é mentira, é mentira isso? Claro, pelo amor de Deus. Pessoal, crise epiléptica é uma contração involuntária, filho. Tu vai lá colocar o dedo na boca. O sujeito não ia morrer. Ninguém morre. Já viu alguém engolir a língua? É o presidente. Não existe, pessoal. Ninguém morre porque engoliu a língua, ó. Não, puxa a língua, senão dobra a língua e morre. Por que ele vai morrer por causa da língua? Pessoal, esses pacientes, eles têm contração involuntária. Um dos músculos mais potentes que a gente tem é o masseter. Então você, que ia ser cirurgião, tá certo? O paciente está convulsionando, tu vai lá pôr o dedinho na boca do paciente, né? Põe dois logo. Corta os dois. E corta mesmo, pessoal. O paciente, ele não ia morrer, agora ele vai morrer porque ele vai broncoaspirar seus dois dedos para fazer um corpo estranho. Entendeu? Então o paciente ele não ia morrer, agora ele vai. Tu ia ser um cirurgião, não vai ser mais. Tá certo? Já estragou, ninguém puxa, ninguém coloca nada na boca do paciente. Tá certo? Porque já vi paciente chegar com luxação de mandíbula. Tá certo? Um coloca o pé embaixo, puxa, e o outro puxa a língua. Eles fazem isso. Tá certo? O que vocês devem fazer? A conduta é segura a cabeça e lateraliza. Pronto, vai passar. Se não passar por mais 5 minutos, tem que ligar para o SAMU. Tá certo? Pós-crise, o paciente vai ter um pós-vital. Então, tu não deixa o paciente ir embora. Vem cá, seu Manuel, senta-se um pouquinho. Você vai ter que ficar uma horinha sentada. Tá bom? Porque o pós-vital é muito mais perigoso do que a crise. Então, tu fez tudo certinho. Tá certo? Foi lá no shopping, tu fez tudo certinho. Passou a crise. Passou a crise, Manuel. Tu pode ir embora. O Manuel tem pós-vital também. Ele vai lá na escada rolante. Aí, morreu na escada rolante. Mas não morreu de crise. Pós-vital, pessoal, você tem que esperar um pouco. Porque o paciente ele fica sonolento, confuso, é normal. No pós-vital ter sonolência, confusão mental, dor de cabeça. Geralmente o pós-vital é variável, mas geralmente dura 1 hora, às vezes menos. Tranquilo? Essa proteção da cabeça é segurando ou colocando? Segurando a cabeça, tá certo? Até passar os abalos crônicos. Tranquilo? Então é isso que vocês devem fazer. Se o paciente não melhorar, tipo, depois. Você tem que ligar para o SAMU, pessoal. Então aqui. Não, mas se ele vai continuar confuso depois de 1 hora. Ah, sim, geralmente esse paciente ele vai para o hospital, mas geralmente depois de 1 hora, não tem tanta pressa. Geralmente o paciente convulsiona, ele já é epiléptico. Ele está convulsionando porque ele atrasou a medicação ou porque ele parou a medicação sem recomendação. Isso é o mais comum. Tá certo? Uma situação que a gente tem que agir com mais vigor é quando a crise não passa. Tá certo? Então passou 5 minutos, continuou convulsionando. Então provavelmente esse paciente está em status epiléptico ou estado de mal convulsivo. O que é isso? É uma crise altamente prolongada. É um paciente que fica 30 minutos convulsionando. Por que esse paciente vai morrer? A gente já falou, né? Abdomiólise, parada cardiorrespiratória, tá certo? E lesão neurológica. Se o paciente ele passa 30 minutos tendo descarga neuronal, aquele neurônio não se recupera, ele morre, tá certo?
Então 30 minutos convulsionando direto, estado de mal epilético. A gente precisa atuar rápido, tá certo? Outra definição de estado de mal epilético é quando o paciente tem uma crise convulsiva, convulsionou lá 5 minutos, parou, só que ele não recobrou a consciência. Ô, seu Manuel, o senhor tá aí? Não recobrou a consciência. 10 minutinhos depois, crise convulsiva de novo. Então, se ele faz 2 eventos convulsivos sem recuperar a consciência, também é estado de mal epilético, independente do tempo. Tranquilo? Então, estado de mal epilético ou status epiléptico ou estado de mal convulsivo é quando a crise é muito demorada, maior do que 30 minutos, já é um status epilético definido, estabelecido. Ou ele faz 2 crises sem recobrar a consciência, ele não acorda, também é um status epilético. Aqui a gente tem que agir rápido. Aí estado de mal epilético, ele não recobrou a consciência. Ele viu uma, não recobrou a consciência, ele pode ter outra. Ou se ele não recobra a consciência, a gente vai saber se ele está em estado de mal epilético só fazendo o eletrocardiograma. Se ele teve a primeira, aí depois ele teve outra e beleza, tem epilepsia. E se ele não responde durante a crise? Pessoal, aqui é status de mal epilético, não é epilepsia, tá certo? É diferente, o paciente pode não ter epilepsia e entrar em estado de mal epilético. O que é estado de mal epilético? É uma crise longa. Então todo mundo que tem essa consciência pode ter. Todo mundo que nunca teve. Quem nunca teve, então Emanuel, toma uma cachaça desgraçada. Ele pode entrar em estado de mal epilético, pessoal. Pode começar a convulsionar e não parar de convulsionar. E pode morrer por conta disso. Por isso que a gente tem que atuar. Ele é epilético? Não. Ele pode estar em status de mal epilético, ou estado de mal convulsivo, ou status epilético. Tá certo? Ó, aqui a gente precisa ter alguns passos. Então isso aqui vocês vão pegar no pronto-socorro, pessoal. Então isso aqui vocês vão pegar no pronto-socorro. Que horas que temos? Isso aqui é importante. Alguma coisa importante para salvar a vida de vocês é isso aqui. Tá certo? Eu tinha um colega que tinha 2,10 metros. Ele chamava Muralha. Ele não gostava muito de estudar, não. Aí eu fui dar um plantão com ele, né? Aí geralmente plantão em cidadezinha, que tem 2 médicos, a gente divide os horários, né? Ó, Muralha, tu faz o primeiro horário e eu faço o segundo horário. Muralha. Aí, pessoal, na partezinha dele, quando eu já ia descansar, chegou um paciente convulsionando. A Muralha já botou aqueles olhos grandes. Aí, se você não for fazer nada, pessoal, o pessoal da enfermagem já vai tomando de conta. Tá certo? É normal isso no hospital. Chega um paciente convulsionando, como crise convulsiva é coisa de rotina, o pessoal da enfermagem já vai tomando a conduta. Tá certo? Aí a Muralha só olhando e o paciente convulsionando, né? Aí a enfermeira vai fazer alguma coisa? Aí Muralha, vai fazer, vamos fazer. Aí a enfermeira, posso fazer o diazepam? Aí, pode fazer, vamos fazer o diazepam. Faço quanto? Aí Muralha, faz um tantinho assim. A gente precisa saber da dose, pessoal. Tá certo? Faz um tantinho assim, ó. A gente precisa, aqui a gente precisa saber da dose. Tá certo? Se o paciente está convulsionando, então a gente está falando de status epiléticos. Ou estado de mal epilético, ou estado de mal convulsivo. Então, se o paciente está convulsionando, ele está tendo os abalos
pulmonares, a gente deve parar os abalos. A gente para os abalos com benzodiazepínico, tá certo? O benzodiazepínico no Brasil de referência é o diazepam, tá certo? É o diazepam. Diazepam. Tá certo? Qual que é a dose do diazepam? É 0,1 miligrama a 0,2 miligramas por quilo. Isso em criança. Em adultos, de 5 miligramas a 10 miligramas. Uma ampola de diazepam, uma ampola tem 10 miligramas. Certo? Então tu pode fazer de meia ampola a uma ampola. Professor, quanto é da criança? Hã? Da criança É 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Tá certo? Se tem 10 quilos, a gente vai fazer quanto? Então é 0,1 miligrama por quilo. Se tem 10 quilos, 1 miligrama. A gente sempre usa a dose menor, pessoal. Não é por quilo. Tu faz uma meia ampola ou uma ampola inteira. Tá certo? Então chegou o paciente convulsionando, pessoal. Aí é diazepam. Se o paciente não está mais convulsionando, ele está sem abalo, ele está no pós-ictal, não adianta fazer diazepam. Diazepam é para cortar os abalos. Tá certo? Você prevenir não fazer rhabdomiólise. É o diazepam, é o benzodiazepínico. Aqui, pessoal, a gente pode repetir 2 vezes o diazepam. Então fez meia ampola, continua convulsionando. O que você vai fazer? A outra metade. Pode repetir 2 vezes. Mas vou fazer o direto depois do 5 miligramas a 10 miligramas. Se eu fizer uma ampola, eu posso fazer de novo uma ampola? Pode fazer de novo uma ampola. Tá certo? Então, geralmente, pessoal, 90% das vezes você faz meia ampola de diazepam, já controla a crise, já passa a crise. Tá certo? O que a gente está falando? Do estado final epiléptico, pessoal. Aqui não é epilepsia. Tá certo? Aqui é uma crise prolongada, ameaçadora à vida. É uma emergência. Não fez o diazepam, não resolveu, repete o diazepam, que não precisa nem diluir. Você pode diluir às vezes com água destilada? Pode. Geralmente a gente dilui. Tá certo? Não tem acesso midazolam em M ou diazepam em M. Só pode repetir 2 vezes. Tá certo? Existe o midazolam, pessoal, também. É um benzodiazepínico. Midazolam. Midazolam nem M. Tá certo? Então não tem acesso, tá difícil acesso, é criança. Tá certo? Não tem acesso, ninguém pega acesso na criança. Midazolam e M. 0,1 miligramas. Tá certo? Existe, é 0,1 miligrama, mesma dose. Praticamente a mesma dose, 0,1. Ó, esse aqui é o midazolam. Nos Estados Unidos, pessoal, existe o midazolam nasal, pré-nasal. Lá o povo tem dinheiro. Aqui a gente usa, é o diazepam mesmo. 0,05 a 0,1 miligrama. Midazolam não é tão importante vocês saberem a dose. O diazepam, vocês têm que saber. Certo? Na mesma dose, ele falou 0,1
É porque assim, pessoal, dose de medicação é um intervalo, entendeu? Isso pode variar de acordo com a referência. Tem referência que vai falar que a dose de diazepam é 0,5 miligramas por quilo, tá certo? Tem referência que é 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. Não fique tão fissurado nas outras doses. Tá certo? Adulto é 5 miligramas a 10 miligramas. Para vocês saberem que existe o midazolam também, que é um benzodiazepínico. Lembrando, se for protocolo americano, pessoal, existem outros benzodiazepínicos que a gente não tem aqui. Tá certo? Vocês precisam saber. Benzodiazepínico é o que a gente vai usar. Quando que a gente vai usar benzodiazepínico? Está convulsionando. Se não está convulsionando, não precisa usar, pessoal. Aqui é para cessar os abalos, cessar a crise. Tranquilo? Não resolveu? Repete. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Então, se o paciente entrou em status, esse diazepínico vai resolver a crise. Resolveu a crise, a gente já tem que partir para o segundo passo. Ou se não resolveu a crise. Tá certo? Então, o segundo passo sempre tem que ter. Tá bom? O segundo passo sempre tem que ter. Qual que é o segundo passo? É a idantalização. Idantalização. O que é isso? É o nome comercial da fenitoína. Então, o nome comercial da fenitoína é o Idantal. Fenitoína. Tá certo? Então, o nome comercial da fenitoína é o Idantal. Por isso que essa segunda etapa aí é conhecida como idantalização. Tá certo? Podia ser fenitoinização, ia ser difícil, né? Mas não, a gente usa o nome comercial, que é o Idantal. Tá certo? Então, resolveu o primeiro passo ou não resolveu, parte do segundo, que é a fenitoína na dose de 20 miligramas por quilo. Tá certo? É de 15 a 20. Ou é de 10 a 20, não importa, é de 20 miligramas por quilo, tá certo? Essa pode, já vou falar. Então, no caso, o paciente não está em estado. Então, o paciente está em estado, tá certo? Então, o paciente, você fez o diagnóstico de estado de mal epilético, já tem o diagnóstico. Ou que é uma crise que demorou muito, ou ele teve duas crises que não recobrou a consciência. Se ele está tendo a crise, está tremendo, benzodiazepínico para parar a crise. Se ele não está tremendo e a crise durou muito, durou 40 minutos de crise, parou a crise, ele não acordou, você tem que passar para o segundo passo, a idantalização. Então, é praticamente obrigatória no estado de mal epilético, porque a idantalização vai fazer com que o paciente não tenha mais crises, saia do estado de mal. Professor, assim, mesmo que o primeiro passo resolva, a gente vai passando daqui. Aí não passa, né? Exatamente. Aí, como é que eu sei, por exemplo, assim, quando aplicar o segundo passo? Se é estado de mal epilético, você sempre vai aplicar o segundo passo. Mas tem um intervalo de tempo entre um e outro? É imediatamente após o benzodiazepínico. Você não precisa fazer benzodiazepínico para igual. Como? Você não precisa fazer benzodiazepínico. Aí você já parte para a idantalização. Ela é obrigatória no estado de mal epilético. Sempre vai fazer os dois? Não. Então por que está chamando de segundo passo? É porque às vezes não precisa do primeiro. Exatamente, mas às vezes o paciente não está convulsionando, ele já parou de convulsionar. Não precisa fazer o benzodiazepínico. Aí só se tiver uma crise, aí Não, se ele já está em
estado de má epilético. Tu fez o diagnóstico, estado de má epilético, ou porque durou muito, ou porque não recobrou a consciência, vocês são obrigados a fazer a indantalização. A diferença é se tem o primeiro passo. O primeiro passo, se o paciente está convulsionando, tá certo? Porque o benzodiazepínico para na hora. A indantalização não para na hora, demora. Então tu não vai deixar cozinhar o galo, você já faz o benzodiazepínico. Tá certo? Então se durou 30 minutos, chegou chacoalhando lá. Passa o passo. Isso. Depois em seguida. Imediatamente já o passo 2. Acho que o acabou falando que não fazia. Não, nem sempre. Tá certo, pessoal? Nem sempre. Se o paciente não está convulsionando, não faz o benzodiazepínico. Tranquilo? Então a fenitoína é para todo mundo. Benzodiazepínico só se estiver em crise. Ponto, é isso. Se tiver em crise, não faz. Se não tiver em crise, não faz. Tudo bem? Ó, estado de má epilético. É raro. São esses dois passos aqui, a gente vai resolver 90% dos casos. Tá certo? Então 90% dos casos irão resolver essas duas medidas. Se o paciente, você fez a indantalização, continuou convulsionando, fez uma nova crise convulsiva, o que vocês vão fazer? Vocês podem passar para o passo 3. Tá certo? Vocês podem passar para o passo 3, que seria repetir a fenitoína, agora em metade da dose, 10 mg por quilo, ou fazer o fenobarbital. Para a crise. Fenobarbital, 10 mg por quilo. Certo? Então, passo 3, pessoal, é a exceção. Passo 3 é a exceção. Então, se não resolveu, chegou convulsionando, benzodiazepínico, parou de convulsionar, passo 2. Tranquilo? Convulsionou de novo, passo 3. Tá certo? Chegou, não está convulsionando, mas tu fez o diagnóstico de status epilético. Demorou muito a crise, 40 minutos para passar a crise. Ou o paciente teve uma segunda crise, sem recobrar a consciência, status de mal epilético. Você já tem o diagnóstico. Não está convulsionando? Indantalização. Voltou a convulsionar? Passo 3. Tá certo? E assim a escadinha. Então, só para então vou ter que esperar meia hora para poder começar o medicamento. Não espera não. Mas assim, na primeira crise, confirmar que eu saí do 10 tem que ter 30 minutos, né? Pessoal, é como eu já te falei, a crise de 5 minutos, ela tem que resolver. Se ela passou dos 5 minutos, tu não vai esperar não, vamos esperar 30 minutos lá, vamos ficar vendo. Não, tu já considera como status de mal epilético. Porque se não passou por 5 minutos, pessoal, provavelmente esse paciente está em status. Só que a definição é por 30 minutos. Pessoal, a exceção da exceção é o passo 4. É quando não resolveu nada. Tá certo? Fez tudo e o paciente continua convulsionando. Isso aqui é muito raro de acontecer. O que você tem que fazer? Anestesia. Você tem que usar Propofol, Midazolam EV. Propofol é medicação de anestesia. Midazolam EV contínuo. Então tem que anestesiar.
Entubar o paciente, colocar em anestesia geral. Propofol e midazolam contínuo. Por que quando chega não se mete logo anestesia? Porque às vezes vai resolver. Tá certo? Então chega tudo, está convulsionando, eu já entubo tudo. Aí vai ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Morreu, não ia morrer, mas morreu por uma medida invasiva. Medidas invasivas, pessoal, sempre a última coisa. Porque às vezes existe um fator causal tão preponderante no cérebro que realmente não controla nada. Mas são as exceções, é quase 40% de pegar esse tipo de síndrome. Tá certo? E não passa por nada, porque você vai ter que deixar esse cérebro, apagar esse cérebro, anestesiar. Tá certo? Exatamente, tem que repetir. Não exatamente. Pode ser um ou outro. Pessoal, tranquilo. Ó, o único cuidado, pessoal, status de mal epiléptico, pessoal, dependendo de onde vocês forem ler, pode mudar algumas coisas, tá certo? Eu já li tanto o protocolo de status de mal epiléptico, cada livro é uma coisa, tá certo? O que eu estou passando para vocês é o que é mais, é o consenso. Eu já li mais de 10 protocolos de status de mal epiléptico. Se tu for ler na Sociedade Brasileira de Neurologia, tem um jeito. Se tu for ler aquele livro lá, Emergências Clínicas da USP, tem outro jeito. Se tu for ler naquele MERIT, que é o Tratado Americano de Neurologia, é de outro jeito. Se tu for ler no tratado, na Liga de Epilepsia, já é de outro jeito. Tá certo? De maneira geral, essas etapas aí, elas são um consenso. Então a gente está embasado no consenso. Chegou benzodiazepina. Dependendo do protocolo, vai ser outro benzodiazepina. Tá certo? O protocolo americano, ele vai falar que o melhor benzodiazepínico é o midazolam. Só que a gente não tem midazolam. Eles têm midazolam nasal, midazolam retal. Tá certo? Então chega o paciente convulsionando, midazolamzinho nasal. Tá certo? Aqui não, a gente usa o velho diazepam. Em todo cliente. Diazepam da bobó. Tranquilo, pessoal? Ó, só lembrando, se chega um etilista convulsionando, se chega um etilista crônico convulsionando, antes da gente corrigir com um etilista crônico, com hipoglicemia convulsionando, antes da gente corrigir a glicemia, a gente tem que fazer a tiamina, tá certo? Para esse paciente não fazer encefalopatia de Wernicke. Tiamina. Então o etilista ele tem carência de tiamina. Por quê? Porque ele não come, ele só bebe. Ele tem carência de tiamina. Às vezes ele faz uma hipoglicemia e convulsiona. A gente não pode corrigir essa hipoglicemia com glicose, porque essa correção ela propicia uma síndrome mais grave, que é a encefalopatia de Wernicke. Então, se for etilista, a gente tem que fazer a tiamina EV. Tranquilo, pessoal? Ó, dentro do protocolo, existe outras medicações, pessoal. Então, é protocolo americano, pessoal. Aqui a gente não tem, tá certo? Em vez da gente fazer a fenitoína, lá nos Estados Unidos, eles fazem o ácido valproico EV
ácido valproico é B, ou levetiracetam é B. Tá certo? Então a única diferença é, acabou a aula, a única diferença é, o protocolo americano, eles consideram nesse segundo passo como também o ácido valproico ou levetiracetam. Tá certo? Então o protocolo americano é igualzinho isso aqui. A única diferença é que existem mais opções terapêuticas. No Brasil não existe, pessoal. Vocês não vão encontrar ácido valproico é V e levetiracetam é V. Tudo bem? Professor, eu tô lá em Chupinguara, não tem nada a ver, só tem comprimido. Faz. Pode ser igual. Tá certo? É correto? Não. Tá certo? Mas alguns protocolos, o protocolo brasileiro, como é nosso, é tupiniquim, ele prevê essa situação. Obviamente nos Estados Unidos ninguém prevê isso, né? Que não vai ter o remédio. No Brasil ele já prevê que em alguns lugares não vai ter, a medicação é B. O que você deve fazer? VO. Passa uma sonda, passa VO ou coloca sublingual. Tudo bem? O que não pode é não fazer nada, porque é uma emergência neurológica. Até o benzo faz Até o benzo. Eu amo administrar essa glicose antes disso tudo. Glicose no etilista que fez hipoglicemia. Paciente que tem hipoglicemia, como que a gente corrige? Glicose. Então, se eu tiver uma hipoglicemia, vocês me dão glicose na veia. Tá certo? Mas isso é o primeiro passo, antes de controlar o resultado do leve. Exatamente, no paciente normal. Então, o paciente que tem hipoglicemia, pessoal, ele pode ter crise convulsiva provocada pela hiperglicemia. O que a gente faz? Controla os fatores de base. Tá? E aqui pode haver. Só, de maneira geral, é isso. A exceção é se for etilista. Certo? O paciente que é etilista, você já sente o cheiro. Certo? Geralmente o paciente faz melagra, tem lesão de pele. Nesse caso a gente não pode corrigir a glicose. A gente deve fazer a tiamina e depois a glicose. Unicamente nesse caso. Para não acontecer o quê? Para não acontecer uma encefalopatia de verme que coça colo.